Literatura, pré-modernismo, um período literário que iniciou-se em 1902 e foi até 1922. Veja que literatura era utilizada para retratar momentos em que a sociedade vivia. Pois bem, a partir disso, então, lá em 1902 e 1902, nós tínhamos um momento literário, ou seja, o que estava acontecendo politicamente, economicamente e até mesmo emocionalmente naquela época, certo? Então veja bem, ele ficou conhecido como um período literário brasileiro que vai então de 1902 a 1922. Na Europa, o período que antecedeu o modernismo foi marcado pela tensão política, os países imperialistas e pelo movimento entre os países imperialistas, né, e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já aqui no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra dos Canudos são alguns fatos históricos aí que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas, políticas em suas obras. Tá? Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas, né? Porque normalmente a literatura, outras escolas que nós já tivemos o conhecimento lá no primeiro e no segundo ano, por exemplo, eles têm toda uma técnica de escrita, né? O romantismo escreve sobre determinados assuntos de determinada forma. Não é o que acontece no pré-modernismo, por exemplo. Eles têm uma produção distinta, né? Diferente um autor de outro. Em outras escolas nós temos ali uma relação entre os escritores, uma maneira de escrever que é semelhante, ok? Não é o que acontece no pré-modernismo, por isso então alguns estudiosos não consideram o pré-modernismo por conta dessa situação uma escola literária, tá? Mas vejam que as principais características do pré-modernismo, então, se eu falei modernismo, tá? Me equivoquei, estamos falando do pré-modernismo, tá? São então a denúncia dos problemas sociais enfrentados como a fome, a miséria, abismos sociais, conflitos, entre outros, a aproximação da obra literária ao contexto social, político e econômico, o regionalismo, ou seja, passou-se a valorizar a própria cultura, a marginalização dos personagens principais, a linguagem informal como oposição ao arcadismo, que possuía uma linguagem bastante formal, né? E também o naturalismo, ou seja, ocorria a descrição minuciosa dos personagens e dos cenários, tá? E aí os principais autores são Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, o conhecido Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Escrito aí por Monteiro Lobato, Lima Barreto. Né? Quem foi Euclides da Cunha? Ele nasceu em 20 de janeiro de 1886, lá no Rio de Janeiro. Ele foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro, enfim, uma infinidade de situações na sua personalidade, né? De profissões também. Ocupava então a cadeira 7 na Academia Brasileira de Letras entre 1913 e 1906, e a obra Os Sertões, Campanha de Canudos, né, foi publicada lá em 1902, sendo representada pelo regionalismo e a vida do sertanejo, abordando aí os acontecimentos da Guerra dos Canudos no interior da Bahia. Graça Aranha, quem foi Graça Aranha? Ele nasceu em 21 de junho de 1868, lá no Maranhão. Ele era um escritor e diplomata. Sua família era considerada então abastada e culta, o que facilitou muito seu desenvolvimento cultural. Considerado um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, organizador da Semana de Arte Moderna em 1922, a obra Canaã foi publicada em 1902 e representa principalmente a migração alemã no estado do Espírito Santo, certo? Aí nós temos outros escritores ali, que seria então Monteiro Lobato, nasceu em 18 de abril de 1822 em São Paulo. Escritor, editor, ensaísta e tradutor. Monteiro Lobato enfatiza em suas obras o nacionalismo e aborda os temas que envolvem o desenvolvimento do Brasil. Popularmente conhecido por suas obras infantis e infanto-juvenil de caráter educativo. Tá? Os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo são um exemplo do conjunto de obras criadas por Monteiro Lobato. Eles apresentam de modo dinâmico a cultura folclórica brasileira. Aí nós temos também o Lima Barreto, que nasceu em